Voltando aqui pro aspecto que a gente está tratando, que é a Lei de Acesso à Informação, o Dr. Levi vai dar a gente fez uma contextualização sobre o momento no mundo, no Brasil, enfim, a Lei de Acesso à Informação, que a gente espera que todos vocês já tiveram impressa, a gente mandou o link ao se inscrever para esse curso, vocês receberam o link de acesso ao texto dessa legislação, o texto que está publicado na esfera federal, e ele é base para todas as implicações, para todas os encaminhamentos que serão dados na esfera municipal. Então, doutor Levi, você poderia mostrar para a gente, didaticamente, como que se compõe essa legislação, quais são as suas seções, seus artigos? Certo, então vamos lá. Espero que você que está assistindo, principalmente servidor público, esteja com a Lei de Acesso à Informação na mão. Se não estiver, cabe aqui um puxão de orelha. No mínimo, o pessoal do jurídico já deveria ter lido. A Lei de Acesso à Informação, ela tem que ficar em cima da mesa. Não se exige no Código do Consumidor que cada estabelecimento tenha o código ali em cima, cada estabelecimento comercial. A Lei de Acesso à Informação tem que estar em cima da mesa do servidor. Ele tem que saber que ele está produzindo uma informação. Vamos à lei só para dar uma noção. A lei ela teve início, segundo podem ver na tela, na Câmara Federal, pelo projeto de lei 219 de fevereiro de 2003, certo? Foi um projeto de lei, de certa forma, tímido, eram 21 artigos apenas, para você ter uma ideia, a lei hoje são 47, não previa nada sobre responsabilidade, mesmo a classificação de documentos deixava para outra lei, e começou timidamente a tramitação dele. Ele só foi pegar força por volta de 2009, 2010, onde houve algumas emendas, e acabou realmente culminando com a edição da Lei Federal 12.527, de 18 de 11 de 2011, que é essa que nós vamos justamente tratar. É uma lei boa? Sim, é uma lei boa, certo? Poderia ser melhor? Poderia. Mas diante da inexistência, da lacuna que havia, porque não adiantava nada a Constituição estabelecer, tem esse direito. Mas como estabelecer esse direito? Em que prazo? Quais as responsabilidades? Qual o instrumento adequado? Para isso necessitava de uma lei, certo? Não podemos esquecer que a nossa Constituição, só para ter uma ideia, é de 88, na forma da lei, nos termos da lei, para que fosse regulamentado todos os direitos previstos nela, eram necessárias mais de 200 leis. Infelizmente, nem todas vieram a seu tempo. A lei de acesso, muito embora tardiamente, é bem-vinda. Vamos lá, então. No primeiro capítulo, são 6 capítulos da lei. No primeiro capítulo, são as disposições gerais, que vão do artigo 1º ao artigo 5º. Aí trata, por exemplo, com relação à abrangência da lei e justamente como que será feito o acesso. No capítulo 2º, nós vamos tratar justamente da qualidade da informação, ou seja, do acesso à informação e da sua divulgação. Nesse tópico, nós vamos encontrar, além da qualidade, dados sobre a transparência ativa, vamos encontrar também dados sobre a necessidade da criação do SICs. No capítulo 3º, dos procedimentos de acesso à informação, aqui nós vamos encontrar da necessidade, como que se faz o pedido de informação. Quais os recursos cabíveis? Qual o prazo para que seja cumprido, para que seja atendido tanto o recurso como também o pedido de acesso à informação? No capítulo 4º, nós vamos encontrar um tópico específico das restrições de acesso. Ou seja, a lei não vem só dizendo como tratar a informação, como se processa essa informação, como também ela já prevê as hipóteses em que o acesso será restrito. Então, entre o artigo 21 e o artigo 22, vai tratar principalmente do sigilo legal, que a gente vai falar mais à tarde, que é aquele que já está estabelecido por uma outra lei, que não a Lei de Acesso à Informação. No capítulo seguinte, nós vamos encontrar da classificação da informação quanto ao grau e os prazos de sigilo. Então, aí que nós vamos verificar justamente as hipóteses. Grau reservado, grau secreto e ultrasecreto. No que consiste cada um deles, quem pode estabelecer esses respectivos graus, qual o procedimento, qual a adequação, quais as hipóteses que podem realmente ser submetidas a sigilo. Ainda no capítulo 4, existe uma seção, entre o artigo 25 e 26, que trata da proteção e controle das informações sigilosas. Por que isso? Porque não basta você classificar e ter uma informação sigilosa.
Você tem que cuidar dessa informação. Quem que vai manusear essa informação? Dependendo do grau do sigilo, você vai ter que ter um cuidado maior. No grau reservado, você não pode deixar um processo livre em cima da mesa. No grau ultra-secreto, opa, tem que ser trancado no local com chave. No ultra-secreto, então, tem que ser chave, cofre, tudo que tem direito, fiscalização, realmente depende muito do tipo da informação. Além de estabelecer a classificação, o como fazer para cuidar, para evitar que ela caia em mãos erradas. Como classificar a informação? Exatamente, nós vamos encontrar no capítulo 4 da lei. A lei ela traz um capítulo específico, que vai do artigo 27 ao artigo 30, prevendo não só as hipóteses de classificação, como também a reavaliação. É possível, então, você verificar, descer de um grau de ultra-secreto para secreto ou reservado, ou até mesmo a desclassificação, ou seja, deixar de ser uma informação sigilosa. Qual o procedimento para isso? A própria lei vem justamente estabelecendo. No capítulo 4º, nós vamos encontrar uma seção que trata especificamente das informações pessoais. Vejam que a lei ela não traz exatamente o que é informação pessoal. A gente vai falar nisso mais adiante. Porque aqui no Brasil, ao contrário, por exemplo, do México, não existe a lei separada. No México nós temos a Lei de Acesso à Informação e existe uma outra lei também, a Lei do Tratamento de Proteção das Informações Pessoais. Essa segunda lei aqui no Brasil nós não temos ainda. Existe um projeto muito tímido ainda, né, na Câmara, não trata bem do que seja informação pessoal, mas diz como cuidar da informação. Tá? Então, a lei, essa nossa, também já não abordou muito a informação pessoal. Simplesmente diz, é informação pessoal? Tem que ser sigilosa, tem que ter um tratamento diferenciado. No capítulo 5 da lei, de que adianta estabelecer vários critérios, várias obrigações, vários direitos, se não se estabelecessem responsabilidades. Então, justamente no capítulo 5, na parte da tarde a gente vai comentar melhor, as responsabilidades justamente pelo descumprimento da lei. Quais as consequências, tanto para o agente público, como para a empresa contratada pelo gerenciamento da informação. Então, existe um capítulo específico para tratar somente das responsabilidades. E, por último, no capítulo 6, as disposições finais e transitórias, que servem justamente para adaptação, como botar em prática aquela lei, o que precisa a máquina fazer para que realmente isso seja estruturado. Então, só dar algumas dicas, algumas diretrizes de como que se vai fazer justamente a implantação da lei. Essa, de uma forma geral, Flávio, são uma visão globalizada da lei, certo? É uma lei, de certa forma, boa, bem dividida, certo? O que você quer, você vai no capítulo específico e vale a pena não só uma lida, deixa em cima da mesa, tem que estar realmente a par, acompanhando o que está acontecendo. Cada ato que você faz, você tem que pensar, esse ato é público, alguém pode perguntar dessa informação, como que eu vou guardar, como que eu vou tratar para que eu possa disponibilizá-lo. Essa é uma noção geral, Flávio. Ok, Levi, eu acho que depois dessa apresentação que o Dr. Levi fez, essa apresentação geral, deu para perceber a amplitude dos 47 artigos, de todos os 6 capítulos. É uma legislação bastante abrangente. Agora a gente vai começar a tratar de pontos específicos dela. Vamos começar a esmiuçar todos os detalhes da Lei de Acesso à Informação. Para começar, a gente vai tratar do alcance e das diretrizes da Lei de Acesso à Informação. Dr. Levi, essa lei, a Lei de Acesso à Informação, ela abrange quem? Vamos lá então, Flávio. O legislador foi claro. No primeiro artigo, ele fez questão de estabelecer a quem é dirigida essa lei. E se nós vermos lá, acompanhando, no artigo 1º da lei, esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distritos Federal e Município. Então vejam, no primeiro artigo ela já estabelece que todos os entes federativos estão vinculados à lei. Estado, União, municípios e Distrito Federal. Então não existe qualquer esfera, certo, ente federativo que se consideraria fora. Então a primeira preocupação foi essa. Ainda no primeiro artigo, temos lá, quem mais que se sujeita à lei? Vamos lá. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo. Então, vejam bem,
deixando bem claro, só para o Executivo, só para o Legislativo e outro poder. A lei foi clara, já consignou. Nessa parte que eu acabei de ler, o Executivo e o Legislativo. Levi, e o Judiciário? Também. Vamos incluir lá, continuando, incluindo as Cortes de Contas, o Judiciário e do Ministério Público. Ou seja, pessoal, não tem órgão público da administração direta, certo? E dos poderes que não esteja abrangido por essa lei. Levi, mas e a administração indireta? Como é que fica? A lei também se preocupou com isso. Inciso 2º do artigo 1º. Vamos ver lá. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então vejam que todas as pessoas possíveis da administração indireta também foram incluídas por essa lei. Então veja lá, todos os poderes, todos os entes federativos, tanto da administração direta como da indireta. Ou seja, não escapou ninguém. Não dá para fugir, né? Não dá para fugir, com certeza, você não dá para fugir. Na esfera municipal, então, as empresas públicas municipais, não só os servidores das prefeituras, mas os servidores das empresas, das fundações, também estão sujeitos a essa legislação, né, doutor? Exatamente. Vamos imaginar nos municípios a empresa pública de transporte coletivo que existe. Com certeza também está vinculado. Principalmente o primeiro serviço público que acaba sendo descentralizado, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, geralmente uma autarquia, também está sujeita à lei, certo? Se não bastasse os órgãos públicos, a lei foi mais além. Imaginem vocês que tem um hospital que está sendo gerenciado por uma entidade qualquer, que recebe benefício, subvenção do poder público. Será que também seria sujeito à transparência? A lei da transparência? Sim, também. Veja o artigo 2º da lei. Diz lá, aplicam-se as disposições desta lei às entidades privadas, sem fins lucrativos, que recebam recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Então, pessoal, imaginem bem que a publicidade também atingirá eles. E diz lá, a publicidade a que estão submetidas as entidades refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e sua destinação. O que eu quero dizer com isso, ou o que a lei quis dizer com isso, certo? Se uma entidade que está gerenciando um hospital recebe, por exemplo, 50 mil reais, certo, para se manter. Desses 50 mil, 20 mil vem de subvenção pública e os outros 30 ela consegue de alguma outra forma. Esses 20 mil, como que ele é investido, como que ele é gasto, como que ele é distribuído, gerenciado, implica também na sujeição à lei da transparência. Terá que explicar das caras, justamente principalmente na transparência ativa, o que é feito com esse dinheiro. Então vejam aqui, todos os entes públicos, todos os entes federativos, administração direta e indireta e onde foi parar o dinheiro, justamente qualquer entidade também. Tem 1 centavo público, a transparência está lá, tem que ver o que está acontecendo. Prosseguindo, a lei também trata algumas diretrizes. O que é uma diretriz? Diretriz é uma linha mestra, é um caminho, é um norte que se dá. E tudo que se envolve a transparência tem que se adequar a isso, tem que seguir esse caminho. Vamos encontrar lá nas diretrizes trazidas pela própria lei. Vejamos lá. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Então, nessas duas diretrizes ficou bem claro. A publicidade tornou-se regra. Excepcionalmente, terá a exceção. Se não bastasse isso, também fez questão de a administração terá que divulgar a informação mesmo sem provocação. É o que a gente costuma dizer de transparência ativa. Eu não preciso ser cutucado para dar uma informação. Eu já tenho que, não basta ser transparente, eu tenho que demonstrar ser transparente. Eu tenho que disponibilizar a informação da melhor forma possível. Outra diretriz, a terceira, vamos lá. Utilização de meios de comunicação
viabilizados pela tecnologia da informação. Ora, não resta dúvida que hoje, com todo o cabedal que nós temos de informatização, está muito mais fácil levar a informação. Foi-se a época em que, para você obter uma informação sobre um concurso público, né, no município, você tinha que correr até a biblioteca municipal ou algum órgão estadual, onde tinha um diário oficial, um exemplar na cidade para folhear, para ver se tinha alguma coisa de interessante. A informação é rápida, né, Levi? Hoje em dia, Luciano, com certeza, esse acesso à informação ficou muito mais fácil. Sem dúvida. Então, não justifica o poder público não utilizar esse instrumento, certo? E hoje em dia está utilizando. Nós vemos hoje órgãos públicos não só com sites bem feitos, como também no Facebook, páginas da internet de órgãos públicos passando informação, certo? O instrumento existe, tem que ser utilizado. Essa é uma diretriz da lei. A informática está aí, a eletrônica está aí, temos que utilizar. Outra diretriz também, tem lá, fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública e também o desenvolvimento do controle da administração pública, o controle social. Então, o fomento da administração, ou seja, funcionário público, você tem que mudar a mentalidade. Você não pode ser o dono da informação, você é um mero depositário. E mais, trate bem quem está pedindo a informação, certo? Uma das regras que está caindo é justamente a pessoa ia pedir uma informação no órgão público, o que ela encontrava lá? Um artigo dizendo lá na parede, artigo 330 e 331, desacato à autoridade, desacato do funcionário. Puxa vida, eu vou pedir uma informação e dependendo, tinha que medir minhas palavras, porque se o agente público interpretasse de uma forma incorreta aquilo ali, eu correria o risco até de ser preso. Já era um obstáculo para o cidadão, né? De acesso à informação, nem vou chegar. Imagine se tivesse algum pedido semelhante num banco quando você fosse sacar o dinheiro, certo? Então, uma das coisas que, até no Conselho da Transparência, houve uma proposta e foi aceita para que essas plaquinhas, certo, do desacato à autoridade, fossem retiradas dos órgãos públicos. Certo? Porque isso não é forma de acolher aquele que veio em busca de uma informação que lhe pertence. Como eu disse, ao invés de você ter um embate, o que você quer, como que você quer a informação, venha junto. Vamos juntos conseguir a sua informação. Para isso que foi criado o Serviço de Informações ao Cidadão. É um serviço para ajudar o cidadão a conseguir aquela informação dentro da administração pública. Que muitas vezes a própria administração pública não sabe onde está. A lei está sendo uma surpresa dentro da própria administração, porque, às vezes, o mesmo agente público não sabia que uma informação que ele está precisando está com o funcionário do lado. Daí a importância da gestão documental, né? Exatamente. Fundamental. Exato. Uma coisa realmente acaba sendo conectada à outra. Praticamente é isso, Flávio. Muito bem. Muito obrigado, doutor Levi. Eu acho que esse é um primeiro esforço. A gente vai fazer uma pequena pausa. Temos um desafio ainda de continuar essa capacitação, ainda vamos compartilhar muita informação, muita orientação. Vocês vão poder realizar atividades e em breve terão um período de interação, então vão se preparando. A gente vai fazer um pequeno intervalo de 15 minutos, vocês vão poder descansar, esticar as pernas, esticar os braços. Mas antes de chamar o intervalo, eu vou aproveitar para fazer um merchan. O doutor Levi falou da abrangência dessa lei também para os órgãos da administração indireta, de órgãos da sociedade civil que recebem verba pública. Então, ainda estamos com inscrições abertas para a segunda edição dessa videoconferência sobre Lei de Acesso à Informação. O mesmo conteúdo que estamos tratando hoje será abordado também na sexta-feira. Então, haverá uma segunda edição dessa videoconferência hoje e vocês têm a oportunidade de divulgar para colegas da administração pública, não só da prefeitura, mas de órgãos públicos da administração indireta, de outros órgãos, se não conseguirem acompanhar pelos polos do TecReg, fazendo a inscrição no site transparenciamunicipal.fundap.sp.gov.br, que acompanhem pela transmissão ao vivo, pela internet. Mas ainda dá tempo, divulguem, sejam agentes multiplicadores, transformadores para essa cultura da transparência na administração pública. Vamos ao intervalo, na volta vão se preparando, a gente já vai ter interação. Até lá.